Vamos lá então, pessoal. Revisão de Química do segundo ano, tá? 2001 e 2002. Nós tínhamos visto nesse bimestre sobre combustão, né? Nós vimos que existe a combustão completa. Eu estou com esse fone aqui para facilitar o áudio de vocês, para ficar melhor. Temos a combustão completa, tá? E a incompleta. A combustão completa, ela tem como produto, né? Ela produz o gás de dióxido de carbono, tá? CO2 e água. Em contrapartida, a combustão incompleta, ela vai produzir CO, monóxido de carbono, tá? E também fuligem e água também, tá? A fuligem aqui no caso, deixa eu ver se está aparecendo para vocês, tá? A fuligem aqui no caso é o carbono, tá? É o carbono na fase sólida. Então, a gente tem aí a fuligem. Deixa eu anotar aqui. Ok? Um exemplo para vocês de combustão completa. Vou puxar aqui para cá. Um exemplo de combustão completa seria essa reação aqui, ó. Deixa eu ver, o metano, CH4, mais 2O2, gera CO2. Deixa eu ver se está aparecendo para vocês. Tá. E água, né? E um outro exemplo de combustão incompleta seria CH4 mais minha molécula de oxigênio gerando carbono, né, na fase sólida e a água. Um outro exemplo de incompleta, deixa eu ver se está aparecendo. Tá. Um outro exemplo de incompleta, vamos fazer um exemplo de completa, seria C2H6O, mais 3 moléculas de oxigênio, CO2 e água. Perceba o seguinte, como eu falei que na completa a gente produz gás carbônico e água, perceba que eu tenho aqui gás carbônico e água sendo produzido, certo? Então isso aqui claramente é uma combustão completa, tá? Perceba que eu tenho novamente o oxigênio aqui, ok? E também eu tenho o oxigênio aqui presente na combustão incompleta. Por que eu tenho o oxigênio na combustão incompleta e também na completa? Por que ele está presente aqui na reação? Ele está presente na reação porque ele é o comburente, certo? A gente viu isso. Então, ele é o comburente. Ele que dá o start da reação, tá? Então, eu tenho a combustão, ela só vai acontecer, a combustão aqui, ó, ela só vai acontecer na presença do oxigênio. E aí eu posso ter uma combustão completa ou incompleta, tá? A combustão completa é aquela que vai liberar uma grande quantidade de energia. Então aqui, ó, muita energia. E a incompleta, a gente vai ter um problema na questão da eliminação de quantidade de energia. Então,
Vou colocar aqui menos energia. Prova disso é a chama, né, proveniente da combustão completa, que é uma chama azul, né? A gente tem uma chama azul proveniente de uma combustão completa e uma chama amarela proveniente de uma combustão incompleta, tá? Nós vimos também sobre reação exotérmica e endotérmica. Deixa eu colocar aqui, ó. Reação endotérmica. Deixa eu ver se está gravando ainda. Tá. Então eu tenho reação exotérmica e reação endotérmica. A reação exotérmica é aquela reação que há liberação de energia. Nós vimos isso. Então, tem liberação de energia, tá? Quando você está perto de uma fogueira, ou você passa perto de alguma coisa pegando fogo, você sente a liberação dessa energia. Então, é uma reação exotérmica. Até brinquei com vocês, dei essa palavra aqui, né? Exit. Quando você vê essa palavra em algum jogo, você já sabe que já é o final, né? A saída do jogo. Então, só você se basear aqui, ó, no X de exotérmica com exit. Então, a liberação, a saída de energia, tá? E uma reação endotérmica, endo significa dentro, tá? Então, uma reação onde há absorção de energia. Em que sentido? Quando que acontece isso? Quando eu tenho, por exemplo, uma pedra de gelo. Nossa, horrível esse gelo. Meu Deus. Quando eu tenho uma pedra de gelo, né? Vou fazer um cubinho bonitinho. E ele está descongelando. Ele está na fusão. Então, quando isso acontece, ele está fazendo o quê? Ele está absorvendo, tá, a energia da temperatura do meio externo. Então, isso é uma reação endotérmica, tá? Então, são esses dois tipos de reação que nós vimos. Deixa eu tentar lembrar se tem mais alguma coisa. Ah, ok. Vamos para duas questões que eu criei aqui. A entalpia, nós vimos entalpia, né? Deixa eu ver se ainda está gravando. Tá. A entalpia de combustão é a quantidade de energia liberada durante a queima de uma quantidade específica de um combustível. Tá? Isso aí é uma afirmativa. Se um mol de propano, né, C3H8, é completamente queimado, liberando 3.330 kJ de energia, qual que seria a entalpia de combustão do propano? Então, presta atenção. A entalpia de combustão é a quantidade de energia liberada durante a queima de uma quantidade específica de combustível. Que quantidade específica de combustível ou que quantidade específica é essa? A quantidade específica é 1 mol. Então, para eu calcular a entalpia de combustão, eu me baseio em 1 mol. Então, 1 mol foi liberado durante a queima, né? Então foi utilizado 1 mol. Então essa quantidade específica desse combustível é 1 mol. Então se 1 mol de propano é completamente queimado, liberando 3.330 kJ de energia, qual vai ser a entalpia de combustão do propano? Ó, se você tem uma definição de que a entalpia de combustão é a quantidade de energia liberada durante a queima de uma quantidade específica, e você sabe que essa quantidade específica é 1 mol, então se ele diz que queimou só 1 mol e liberou 3.330 kJ, obviamente, nesse caso aqui, 1 mol libera 3.330 kJ. Então, se é isso que é liberado, qual é a definição de entalpia? É a quantidade de energia liberada durante a queima de 1 mol.
Então, se liberou, se queimou o mol, eu tenho aqui como resposta a letra D, tá? 3.330 kJ, ok? Letra D. A pergunta está bem clara. Você só tem que saber que a entalpia de combustão, a quantidade específica é 1 mol, tá? Sabendo isso, você já sabe que a resposta aqui seria a letra D, tá? Em uma reação exotérmica, a variação de entalpia, essa questão está fácil, né? Eu passei isso para vocês. Em uma reação exotérmica, a variação da entalpia, né? Variação da entalpia que nós vimos, ΔH, é... Então, vamos voltar lá nas reações. Vamos voltar lá em variação de entalpia. Vamos lá nas reações. Então, exotérmica. Exotérmica, para eu ter uma reação exotérmica, o meu ΔH, ou seja, a minha variação de entalpia, ela tem que ser negativa, tá? E a minha variação de entalpia das reações endotérmicas, elas são positivas, ok? Então a resposta aqui seria, para ser uma reação exotérmica, o meu ΔH, ele tem que ser negativo, ok? Então, basicamente, é isso que vocês têm que ficar focado para a nossa prova, tá bom? Estudem.